Regra da cadeia ou regra do quociente. Por qual dessas duas regras de derivação eu começo a derivar uma função que apresenta tanto a divisão de funções quanto a composição de funções? Nesse vídeo a gente vai derivar duas funções que apresentam tanto a composição quanto a divisão de funções e vai entender por que numa a gente começa pela regra da cadeia e na outra pela regra do quociente. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A gente primeiro precisa relembrar, né, o que é a regra da cadeia, o que é a regra do quociente, para a gente depois aplicar nas funções. Aqui a gente tem uma composição de funções e eu preciso derivar. Então, para derivar essa composição de funções, primeiro a gente deriva a função de fora, né? E aplica na de dentro e deriva a função de dentro, né? Sempre aparece esse U' multiplicando ali, não importa quem é a função V, sempre vai aparecer esse U'. E a regra do quociente, ela está associada com a divisão de funções. E aqui a gente vai ter que representar, né, escrever essa forma, U'V menos UV' dividido por V quadrado. Nas duas situações, a gente sempre tem que identificar quem são essa U e quem são essa V para poder aplicar as regras. Então, eu trouxe aqui duas funções que são muito similares. Elas sempre têm esse 2x², que é uma função polinomial, que para derivar a gente usa a regra da potência. Mas também tem um seno. No primeiro caso, o x ao cubo ele está dentro do argumento do seno. E no segundo caso, o ao cubo está em toda a função. Então, aqui a gente começa a ver essa diferença, tá? E aí eu observo que o que me chama mais atenção, né, o que tem aqui de primeiro, é uma divisão de duas funções, onde o denominador ele é uma composição da função seno com uma função potência x ao cubo. Tá? Então, aqui, o que a gente vai começar fazendo? A gente vai derivar primeiro usando a regra do quociente e lá dentro da regra do quociente a gente vai precisar usar a regra da cadeia para derivar a função seno. Já na segunda função, que é muito similar, o que eu tenho? Eu tenho dentro de uma composição, eu vou ter uma divisão. Então, eu começo fazendo pela regra da cadeia e depois, lá dentro da regra da cadeia, eu vou ter que dividir esse quociente, essa divisão de duas funções. Então, aqui, essa é a diferença, né? Olhar qual que é a primeira operação que está acontecendo com essas funções. Aqui eu observo que tenho primeiro uma divisão, e aí depois, dentro dessa divisão, lá no denominador, eu vou ter a composição. E aqui na segunda, não. Eu tenho primeiro a composição, e dentro da função composição ali, ou dentro da composição, eu tenho uma função que é divisão de duas funções. E para derivar, eu preciso seguir essa ordem, né? Qual a primeira operação que está acontecendo? Nessa é a divisão, então eu começo pela regra do quociente. E nessa é a composição, então eu sigo primeiro fazendo a regra da cadeia. Então, vamos começar com essa primeira função. Então, a gente já identificou a U e a V. Em geral, a gente vai colocar U e V nessa ordem, a U sendo a função do numerador e a V do denominador. E aí eu preciso derivar essas funções para jogar aqui na nossa fórmula. Então, qual que vai ser a derivada de 2x²? O 2 ele vai multiplicar com 2 e vai ficar 4x. O expoente vai ficar 2 menos 1 ali no elevado ao x, só que 1 a gente acaba tirando, não precisa, né? E aí, quando eu for derivar o seno de x ao cubo, eu preciso usar a regra da cadeia, porque aí eu tenho uma composição de duas funções. Então, a minha V eu sei que é o seno de x ao cubo. Eu identifico que o que está ali dentro do argumento do seno, que é o x ao cubo, é o meu U da regra da cadeia. E aqui não confundir, tá? A gente vai precisar do V'. A gente identificou quem é a U e a V, a U' e vai precisar da V' também para a regra do quociente. Mas essa parte que eu estou fazendo aqui no canto, ela está associada agora à regra da cadeia, que a gente precisa derivar a função seno de x ao cubo. E a V é seno de U. Qual que é a derivada de U?
é 3x² e a derivada de v é cosseno de u. E aí eu vou montar aqui a resposta da minha velhinha, que vai utilizar essas informações que eu acabei de construir. Então, usando a regra da cadeia, eu primeiro tenho que multiplicar por u'. Quem é u'? É 3x², né? Vou colocar ali u'. E aí agora eu vou multiplicar por v'. Né? Então, vou multiplicar por cosseno de u. Só que no lugar do u não pode ficar a função u, tem que substituir pelo valor de u, né? Pela função inicial u, que é o x². E agora eu vou montar a minha regra do quociente. Então, observem que eu estou resolvendo a regra do quociente. Eu comecei resolvendo pela regra do quociente, mas ali no meio do processo eu precisei parar, porque eu tinha uma composição e aí eu apliquei a composição. Depois que eu apliquei a composição, eu tinha a derivada da v que eu vou usar lá na regra do quociente. Então, agora sim a gente vai substituir. Como é regra do quociente, vai ter uma divisão. Eu sempre começo nessa ordem, colocando o denominador primeiro, porque ele não envolve nenhuma derivada. Ele é só pegar o que estava aqui no denominador e elevar ao quadrado, né? Seno de x² ao quadrado. E em cima eu vou primeiro colocar o u', que é 4x. Vou multiplicar pelo v, que é o seno de x². Agora eu vou subtrair do u, que é 2x², vezes o v', que é 3x² cosseno de x². E esse v' que a gente usou a regra da cadeia para poder derivar. Bom, aqui a gente não tem muito o que fazer, a gente só precisa ajustar esses termos, fazer essa multiplicação. Então, vai ficar, mantive aqui tudo no começo igual, o denominador também, eu só multipliquei o 2 vezes o 3, que é 6, e x² com x², que eu usei a regra da potência, somei ali, ficou elevado a 4. E assim encerramos aqui a derivada dessa primeira função, onde a gente usou a primeira regra do quociente e dentro da regra do quociente a gente precisou calcular a regra da cadeia. No segundo exemplo, a gente tem a situação contrária, né? A gente tem primeiro a composição e depois, dentro da composição, a gente tem uma divisão de funções. Então, a gente vai identificar quem que é a u, e identificar quem é a v, derivar e depois aplicar ali na regra da cadeia, né? Então, eu vou aplicar aqui na minha regra da cadeia, que é u' vezes v'. Eu sei que a u é o que está dentro ali da minha composição. Então, eu sei que a v, né, é o que está aqui dentro, é a u, e a v é u ao cubo. Então, tudo que eu circulei aqui em verde é a u, e sobra, então, a v como sendo u ao cubo. Para derivar essa v, eu derivo uma potência, então, 3u². E a minha u, que é uma divisão de duas funções, aí eu preciso usar a regra do quociente para fazer essa derivada. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente precisa identificar a função de cima, que a gente chama de u, a de baixo de seno, de v, né? E aí a gente monta aqui a fórmula, tá? E aqui eu vou fazer de maneira um pouco mais rápida e direta. Então, eu observo que a regra do quociente me diz que o denominador vai para cá ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer. O denominador era seno de x, então eu vou levar para cá como seno de x ao quadrado. E aí eu preciso derivar o de cima. A gente já derivou também 2x², que é 4x. Multipliquei o 2 vezes 2, deu 4, e o expoente ficou 1. Vou multiplicar pelo v. O v é o de baixo, é o denominador, que é seno de x. Subtrair do u, que é 2x², e multiplicar pela derivada do de baixo. A derivada de seno é cosseno de x. Então, a gente já tem todas as informações ali para a nossa u'. Então, dentro do processo da regra da cadeia, como eu encontrei uma função u que era um quociente de duas funções, eu apliquei a regra do quociente e vou finalizar aqui agora a regra da cadeia, onde eu vou substituir o u', que a gente acabou de calcular,
vezes o V'. Só que no lugar do U que a gente tem aqui, né, 3U ao quadrado, eu já troquei pela função U, que é a fração que a gente tinha lá na função inicial. Posso parar por aqui? Posso, mas a gente tem que sempre tentar fazer a manipulação, simplificar o que for possível dentro de uma função, né? E sempre trabalhar com essa parte algébrica para a gente dominar, ter mais segurança naquilo que você está fazendo. Então, eu trouxe aqui para um novo slide, onde a gente vai dar uma simplificada nesse processo. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse quadrado. Então, eu vou manter todo inicial e vou observar que 2 ao quadrado é 4, que x ao quadrado também vai ser x na 4, que daí eu tenho uma potência de potência, multiplico 2 vezes 2, e o seno também vai virar ao quadrado. E agora eu vou multiplicar todos esses termos. Aqui o 3 vezes 4 vai ficar 12, e eu vou fazer a distributiva com esses termos aqui da frente, que tem essa subtração entre essas duas funções. Os denominadores eu já vou poder resolver, vai ficar seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, que é seno a 4. E os outros de cima vão vir dessas multiplicações. Então, 3 vezes 4, 12, x na 4. 12 vezes 4, 48. Temos um x vezes x na 4, x na 5. E o seno que já estava aqui. Menos 12 vezes 2, que é 40, é 24. E x ao quadrado vezes x na 4, que é x na 6. A gente sempre soma os expoentes do x. Então, 4 mais 2, 6. Vezes o cosseno. E com isso, então, a gente finaliza essas duas derivadas. Observem que na primeira a gente tinha primeiro uma divisão e depois uma composição. Então, primeiro a gente organizou a regra do quociente, para depois, lá no meio do processo, fazer a regra da cadeia. E na segunda a gente tinha primeiro a composição, então usou primeiro a regra da cadeia e lá no meio precisou usar a regra do quociente. Espero muito ter te ajudado com esse vídeo, você ter entendido qual que é a diferença, por que a gente usa uma regra primeiro e por que a outra, né? Sempre olhando para a organização que as funções estão aparecendo, se tem produto, se tem divisão, se tem composição, qual que é a regra que eu vou utilizar. Se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreve no canal para ter mais novidades, mais dicas aí como essa. Muito sucesso nos seus estudos e até a próxima!